E eis que a gente inicia aí um período aí definitivo, né? Talvez. Será que é definitivo? Acho que sim. Acho que vai definir se Bolsonaro tem ou não tem coragem ou capacidade para dar o tão sonhado golpe de Estado que ele tem na cabeça. Eu tenho algumas dúvidas se ele seria o ditador. Eu duvido muito que se houvesse um golpe de Estado dos militares, com apoio dos militares, que o ditador seria ele. Eu tenho certeza que eles iriam pôr ele na cadeia, inventar um crime qualquer para ele, pôr ele na cadeia e um general seria o presidente. Ele está iludido com esse papo. Mas enfim, né? Não acho que vai acontecer golpe algum. Não duvido que ele tente, até porque quanto mais ele fala dessas coisas, mais desvia a atenção para os outros problemas do governo dele. A incompetência gigantescas que esse governo tem, né? Não há um projeto na economia, não há um projeto na saúde, não há um projeto na educação. O melhor ministro deles, que é o Tarcísio da infraestrutura, não tem dinheiro, não tem. O que tem acontecido na parte de obras do Brasil é resultado de um trabalho que o próprio Tarcísio participava desde a época da. Tarcísio trabalhou com a Dilma no Ministério da Infraestrutura e depois trabalhou com o Temer, onde ele moldou, ajudou a construir algumas questões ali que estão dando resultado hoje, mas é muito pouco dinheiro. Ele está fazendo 30, 40 quilômetros de estrada e inaugurando como se fosse a obra definitiva de reforma do Brasil. Então, há outros bons ministros ali, assim, bom no sentido é competente naquilo que se propõe a fazer, tipo Tereza Cristina da Agricultura. Eu não gosto das posições políticas dela. Acho que ela tem errado bastante politicamente, mas naquilo que ela se propõe a fazer, ela é competente na questão do gerir o agronegócio. Indiscutível, né? Agora tem uns ali que são de uma incompetência. O pior deles para mim é o Paulo Guedes. É lógico que o da educação é uma vergonha completa, né? Um sujeito daquele dizer as coisas que diz e pensar. A última dele foi que estudantes com deficiência atrapalham a educação e não sei o que é um papo furadíssimo, é coisa de quem não entende do que está falando. É coisa de que ninguém nunca trabalhou com criança desse tipo, não sabe da realidade desse pessoal, né? Não sabe nada do que está falando. Nesse ponto é um bocó. Pode ser doutor, tem doutorado, respeito os títulos dele, a carreira profissional dele, mas de educação especial e de educação, de fato, ele não entende nada, né? Eu já fui professor de aluno com algum tipo de deficiência em sala de aula. Fui diretor de uma escola que tinha um núcleo que atendia especificamente esses alunos aí, a Escola Estadual Abadia lá de Camapuã, em 2002, 2003, 2004, e sei como que é feito o trabalho, né? Minha mãe sempre foi muito ligada à APAE de Camapuã, então eu conheço bem a realidade desses alunos. Alguns alunos são mais voltados à APAE, outros podem ser incluídos na escola, mas isso não é uma questão de dizer, olha, ele atrapalha ou ele, na verdade, ele ajuda, né? Porque quando você convive com crianças que têm alguma necessidade especial, isso te faz bem, te faz enxergar a vida com outros olhos e, enfim, eu recomendo. Quer ter uma experiência positiva? Vá se relacionar com uma criança especial, com um adolescente que tem alguma deficiência, que você vai ver um mundo com outros olhos. Recomendo mesmo. Então, mas enfim, mas eu queria falar mais do ministro Paulo Guedes, que é o responsável pela economia e tem gente que acha que é coisa grande. Não, não. O Ministério da Economia é responsável pelo preço do arroz, pelo preço do feijão, da carne, né, pelo preço do combustível, pelo preço de um monte de coisas que tem a ver com o dia a dia de todo mundo. A inflação de alimentos está batendo em 30%. Tem alimento que já está com 50% de aumento em relação ao ano passado. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Esse governo está sendo tão ruim nessa gestão da economia que olha os resultados das pesquisas. O Lula está ganhando em vários institutos, inclusive um da XP Investimentos, que é uma organização do mercado financeiro, que não vai puxar o saco do Lula, é lógico, né? É óbvio que não. Do grande capital, tá dando lá Lula primeiro turno contra todo mundo. Isso não é à toa. Você não transforma um cara que era chamado de ladrão, bandido, sei lá o que, em 2018, preso, ele estava naquela eleição, e agora vira favorito em pesquisa. Isso aí é uma obra de arte desse governo, né? Eu dou risada desses caras. Eles ressuscitaram o Lula para a campanha do ano que vem, né?
Nem estou aqui julgando se Lula é bom ou ruim, vai ser bom, vai ser ruim, né? Pior do que esse governo, garanto que não é. Os governos do Lula, os problemas do Lula eram outros, mas não era um governo insensível às questões mais básicas da sociedade, né? Essa questão de alimentos, por exemplo, já passou da hora. O governo tem mecanismos para interferir nisso. Ah, é o dólar alto? Beleza, meu amigo. Força o dólar a baixar, usa o Banco Central para isso. O problema é que está faltando mercadoria no Brasil, está se exportando muita carne, e aí aqui falta a carne, então o preço aumenta, a lei da oferta e da procura. Ok, abre importação de carne do Paraguai, da Argentina, do Uruguai. Cria concorrência interna. Isso aí é só querer fazer. Ah, mas talvez custe o apoio do pessoal do agronegócio. É paciência, e os milhões de pessoas que estão aí que não conseguem comer. Ontem eu fui comprar 1 quilo de carne moída, 1,5 quilo de carne moída, até brinquei com a minha digníssima esposa. É, Foi um absurdo. R$ 28 o quilo da carne mais barata, a carne para moer. Isso aí é uma coisa que é inviável. Não dá para ser assim. Né? E o frango também está subindo. Carne de peixe, em geral, no Brasil já é mais caro mesmo, ainda mais aqui no interior. Né? O frango às vezes é mais barato, mas eu tenho notado que alguns cortes de frango estão mais caros. Os suínos ainda não, parece que ainda não subiram, mas parece que é questão de tempo também. A gasolina nem se fala. Então, assim, como que um governo não se preocupa com isso e se preocupa aí sim com manifestações a favor da liberdade? Como se alguém tivesse tolhendo a liberdade do presidente de governar. Ele faz o que quer. Ele fica andando para lá e para cá em passeatas, motociatas, manifestações, discursos, né? Fica falando lá no cercadinho do Planalto todo dia. É um homem que não tem muito o que fazer. Né? Essa é a realidade. E é um arruaceiro institucional, é um cara que provoca o tempo todo crises constantes. Né? Outro dia eu vi gente falando aí que vai usar o artigo 142 da Constituição, que diz claramente, é só ler lá, não tem dúvidas, né? As Forças Armadas são subordinadas aos demais poderes da República e podem ser convocadas por um deles. O Judiciário, o Legislativo ou o Executivo pode convocar as Forças Armadas. Mas em que situações? Em situação de caos social. Não há um caos social no Brasil, não estamos numa guerra civil, num desastre, nada disso. A única instabilidade que nós temos, ela vem sendo criada pelo próprio presidente. Ele está provocando uma crise institucional, uma instabilidade, ele quer confrontos. Ele estava incentivando policiais militares a se rebelar contra os governadores. Né? Ele tenta fazer isso com o baixo clero das Forças Armadas o tempo todo, fazer sargentos, cabos, os militares de patente menor se revoltar contra a sociedade e dar um golpe e colocar ele no poder. Esse é o sonho dele, que PMs e militares de baixa patente coloquem ele no poder como um ditador. Pode ser que isso dá certo? Olha, se quiser dar o golpe, dá, eles têm as armas. Quem tem arma, se quiser, manda em todo mundo. A questão é, perante o mundo, como que o Brasil seria visto? A gente iria para o Serasa Mundial, para o SPC Mundial, iriam parar de fazer negócio com a gente, teria sérias dificuldades de estabelecer contatos com um monte de nações. Com a União Europeia, por exemplo, tenho certeza, as dificuldades seriam enormes, até mesmo com os Estados Unidos. Aquele cenário da década de 60 e 70, que os Estados Unidos apoiaram a ditadura militar brasileira, aquele cenário não existe mais. Os americanos hoje, os norte-americanos, né, os estadunidenses, têm vários acordos assinados de respeito à democracia, a direitos humanos. Então isso é um delírio, esse papo de que daria certo. Não dá certo. Vai no final, todo mundo para cadeia, porque pregar contra a democracia é crime. A liberdade que esse pessoal fica falando que quer é liberdade de atacar a democracia. Né? A liberdade de poder agredir os valores da democracia brasileira. E essa é a liberdade que eles querem, que eles vão defender na terça-feira, 7 de setembro. Vai pra rua quem concorda com tudo isso. Gasolina cara, carne lá nas alturas, o gás absurdamente a 100. Eu vi 2 reportagens hoje de pessoas que se queimaram porque estão usando álcool, combustível, para fazer comida. Acidentes com álcool, combustível. Pessoas que estavam cozinhando com álcool. Tem gente cozinhando com lenha. Né? Tem vídeos no YouTube que estão bombando, ensinando a pessoa a fazer o fogão de lenha. Faça seu fogão de lenha caseiro. Olha que coisa.
É a isso que estão nos levando. E os caras ficam falando em liberdade. Liberdade para quê? Que tipo de liberdade é essa? Ah, eu quero xingar o ministro Supremo, quero destituir o ministro Supremo, eu quero pregar a luta armada, eu quero pregar o AI-5, né, o ato institucional que instituiu a ditadura em 68, com liberdade. Não, não quer não, não pode não, meu amigo, isso é crime. Tá na lei que isso é crime. Né? Siga as regras do jogo. A gente tem uma Constituição de 30 e poucos anos já, de 88, né, 33 anos. Tá lá as leis, já deu para entender como é que funciona. Não precisa desse negócio de quero derrubar poderes e governar sem contestação. O que ele não quer é que as pessoas, digo, o presidente não quer é que as pessoas prestem atenção nos detalhes mais sórdidos do governo dele e nas questões ligadas à moral. Porque ele ganhou com um discurso muito moral. Né? Honestidade, seriedade, competência, que agora vai, o problema é a corrupção, quando na verdade o grande problema é a incompetência, é a falta de capacidade em realizar as coisas que têm que ser realizadas. Né? E na verdade está se revelando que não era moral, né? Era moralista apenas, que é aquele que finge que é certinho. E eu já acho o seguinte, meu amigo, todas as pessoas têm seus defeitos. Eu tenho meus defeitos, vocês têm, todos os políticos têm defeitos e qualidades. Então, ninguém é perfeito, ninguém pode sair falando, ah, fulano é ladrão, fulano é bandido, fulano é isso, fulano é aquilo, porque em geral, será que a gente é 100% honesto o tempo todo? Na sua vida aí? Eu sempre pego meus alunos pelo pé quando eles falam, ah, eu sou, aí eu vou perguntando algumas coisinhas, geralmente nem todo mundo é, se tem a chance de não ser. Então vamos parar com esse discurso moralista, né? Isso é uma bobajada sem fim. Lógico que temos que combater a corrupção, mas a corrupção não é o maior problema do Brasil. Não é. Né? Há questões muito mais sérias. Olha a questão da energia. O que isso tem a ver com corrupção? Nada. Não se fizeram os investimentos ao longo de 30, 40 anos em usinas hidrelétricas para que elas se modernizassem, não precisasse fazer mais usinas, mas se modernizar as usinas que já tem para produzir mais energia. Não se investiu em novas fontes de energia alternativas, como a energia eólica e especialmente a solar. Não há um projeto nacional de desenvolvimento de energia. Deixou tudo aí sucateado. Aliás, essa é a pasta do Tarcísio, que é um dos melhores ministros que ele tem. Mas perceba, vai ter um colapso, já estamos vivendo isso, um colapso no sistema de produção de energia e não tem dinheiro para investir. E também se começasse a investir agora ia demorar 1 ano ou 2 aí para estar certo. Já tivemos uma situação parecida em 2001, é o governo da FHC. Então não dá nem para dizer, ah, não sabia. Sabia. Sabia-se sim. Durante o governo Lula, Dilma, Temer, agora Bolsonaro, todos os políticos de Brasília, todas as pessoas que prestam atenção sabiam dessa questão energética. E ela continua, tá? Então agora ninguém mais pode alegar também que não sabe. Vai acontecer o ano que vem, vai acontecer no outro ano. Se a economia brasileira crescer como deveria crescer para gerar mais empregos, não vai ter energia para sustentar esse crescimento. Esse também é um ponto central. O mundo que quer investir, um grande investidor global, ele vai olhar para o país que pode fornecer para ele energia barata e sustentável no prazo, no tempo. Aí ele olha para um país que tem que racionar energia para o cidadão porque não está conseguindo produzir. Isso é falta de projeto nacional de desenvolvimento. Né? E aí, de novo, eu tenho falado isso muito para muita gente. O único candidato que tem projetos estruturantes, que tem dito coisas assim, seja para a área da medicina, da saúde, da farmácia, polos tecnológicos, seja para a área de energia, de infraestrutura, é o Ciro Gomes. Ele fala, ele explica, ele fala até demais, ele se enrola bastante, mas no fim das contas ele é o único que trata desse assunto com seriedade. Os outros ficam falando de coisas mais, digamos, singelas. Né? Um fala de kit gay, o outro fala de vou aumentar o Bolsa Família. Ou fala você vai ser feliz de novo, que é o que o Lula fala, né? Ah, você vai ser feliz de novo. O que significa isso? Não sabemos. Né? Vamos ver se aparece outro, porque eu gostaria de ver um debate mais civilizado, ganhando a eleição ano de 2022. Não essa bobajada moralista, essa coisa religiosa que a eleição tomou. Né? Ah, esse é abençoado por Deus, o outro é o demônio. Aí, deu no que deu. Eu fico pensando, tem muito ainda, né? O grupo mais fiel ao Bolsonaro ainda são os evangélicos. E eu fico olhando assim, pô, será que Jesus Cristo, olhando esse governo, ia achar, nossa, que governo legal?
É tudo isso que eu queria. Um cara que negou a pandemia, favoreceu a disseminação do vírus, atrasou a compra de vacina, só foi atrás de vacina quando o João Dória, lá o governador de São Paulo, foi atrás da dele lá, aí o governo se mexeu. Já era para ter vacinado todo mundo e ainda não vacinamos por falta de vacinas, porque o SUS sabe vacinar há muito tempo, né? Pô, será que Cristo gostaria disso? É isso mesmo? As grosserias contra mulheres, a misoginia, as ofensas, essa coisa de arma, né? Esses dias eu fiz um vídeo sobre armas, não vejo problema em um cidadão ter armas, deixar claro mais uma vez. Mas isso não é nem de longe a prioridade do país. E não é nem questão de segurança pública. Isso aí não resolve nada a segurança pública, a violência que a gente tem nas nossas cidades. Né? É um discurso lateral, um assunto lateral, um assunto que não está no centro, na centralidade dos problemas brasileiros. Acho isso uma perda de tempo, esse debate sobre armas. E aí tem gente que quer atribuir a Jesus Cristo esse papo de armas. Tudo que Cristo não foi armamentista. Tudo que Cristo não fez foi pregar violência contra ninguém, nem mesmo contra criminosos, bandidos. Pelo contrário, ele mandou você atirar a primeira pedra, caso você não tenha cometido nenhum pecado. Né? Jesus não veio aqui condenar ninguém, ele veio dizer, olha, eu sou o caminho, faça o que eu faço. Ele não discriminou ninguém, não falou mal de ninguém, não matou ninguém, não pregou uma revolução política, não quis derrubar o ditador lá da Palestina, o César, o imperador romano. Disse, ó, dá pro César aí o que é dele, o meu negócio é outro. Meu reino não é desse mundo. Então, enfiar Cristo, associar Cristo a Bolsonaro é coisa que só o Silas Malafaia está conseguindo fazer ainda. E alguns pastores menores, não vem ao caso aqui, eu conheço alguns, mas é vergonhoso. Ele também já perdeu apoio no meio deles, mas os evangélicos ainda são a maioria do povo fiel ao Bolsonaro. Acredito que isso vai acabar, mas vai demorar um pouquinho, né? Mas enfim, acho um governo perdido, um governo sem projeto, um governo sem rumo. O Paulo Guedes agora está querendo criar, para resolver a questão econômica do Estado, que não consegue investir, né? Estão querendo criar um novo imposto. Eu acho que é bom para a elite brasileira que apoiou esses caras, dizendo que ele ia baixar, é um liberal, né? E não ia diminuir o Estado, privatizar todas as estatais e não sei o que. Eu olhava aquilo e falei, não vai fazer isso, o Bolsonaro não é assim. Se o Paulo Guedes é, Bolsonaro não é. Como é que vai dar certo? Quem tem voto é o Bolsonaro, não é o Paulo Guedes. Ah, ele vai controlar o Bolsonaro. Igual o pessoal que achava que o Moro, desculpa, que o Moro ia controlar o Bolsonaro. Falou, não tem como. Quem tem voto é o Bolsonaro. Quem tem voto tem poder, meu amigo. Né? Então Guedes e Moro foram uma decepção porque eles não amadores na política. E quem pensou nisso também precisa estudar um pouquinho melhor sobre política para entender como é que funciona a coisa. Quem tem poder é quem tem voto. E o voto foi pro Bolsonaro. Né? Então não avançou nada na segurança pública, nada na economia, pelo contrário, ele está se atrasando. O homem está propondo um novo imposto, voltar a CPMF, aquele imposto que existiu, depois desapareceu. Ele quer voltar com a CPMF, para ter dinheiro para investir o ano que vem, para ver se o homem ganhar a reeleição dele. É isso o projeto do Guedes, ou seja, um projeto que podia ser de qualquer outro político, de centro, de esquerda, não é nada diferente, é um cara do centrão ali querendo um pouco mais de dinheiro. Só isso. Nada mais do que isso, infelizmente, né? Eu esperava muito mais dele. Pelo tanto que se elogiava, o grande liberal lá da escola de Chicago lá. E o Paulo Guedes tem um problema sério, ele parece que quer destruir o real, né? Ele ficou magoadinho na época lá quando criaram o Plano Real. Ele era um dos economistas da escola de Chicago, assim como Pedro Malan, Gustavo Franco, aqueles caras lá, né? E aí reuniu-se Edmar Baixa, Pércio Arida, reuniu-se aqueles caras lá da equipe do Real, o plano deu muito certo. Foi um período modernizante, positivo do Brasil, a inflação foi para níveis civilizados, viramos um país, exemplo para o mundo de estabilidade fiscal, né, e etc. O país avançou, privatizou um pouco aqui, melhorou um negócio ali, teve problemas também no governo FHC, mas a questão é que deu certo a questão econômica, o Brasil melhorou muito. E aí ele ficou, parece que com invejinha, ele vivia falando que tudo que foi feito nos 30 anos passados era tudo uma porcaria, que ele daria um choque de qualidade no Brasil. Tô vendo aí o desastre. A inflação voltou. Eu falo para os meus alunos que não nasceram, né, já nasceram num país com inflação controlada,
Vocês estão vivendo uma realidade agora, eu falo para eles, né? Estão vivendo uma realidade de quando eu era adolescente. Governos de Sarney, Collor, final dos militares ali, Figueiredo, né? Era inflação absurda, sem controle, moeda desvalorizada, dólar super alto. É isso, essa é a realidade que esse governo está nos entregando. O mesmo que os militares entregaram na década de 80, e o Sarney não conseguiu resolver, o Collor também não, e o Itamar, no governo do Itamar, é que o Fernando Henrique reúne a equipe e resolve lá, cria o real. Né? E aí o Lula manteve os benefícios da economia, os ganhos, né? Enfim, tá tudo aí, Dilma, Temer, e agora estão sendo destruídos os fundamentos do real. E o homem está falando em criar imposto. Esses dias tributou lucros e dividendos, dei risada do pessoal também do mercado financeiro. Isso aí afeta quem tem ações de empresas, lucros e dividendos. Ideia do governo, para tributar os caras. Eu achei que foi bom. Vai, quem mandou. A elite brasileira é traída, né? Ela nunca apoia de verdade um projeto de desenvolvimento para todo o povo. Ela sempre pensa nela. Daí, ó, tá lá o cara. Mas é isso. Vamos ver o que acontece dia 7. Manifestação que interessa de verdade é a outra do domingo, do dia 12. Essa sim é a mais importante, porque essa pode derrubar o governo. Não é a esquerda que vai derrubar o Bolsonaro, porque a esquerda está feliz com o Bolsonaro, porque do jeito que tá é bom pro Lula. A esquerda tá ali, tá não sei o que, mas ela não quer exatamente derrubar o governo. Ela quer manter ele desse jeito, essa bagunça total. Quem pode derrubar o Bolsonaro são os movimentos de direita. O MBL está junto com o Vem Pra Rua, estão organizando a manifestação para o dia 12 e eles estão lá, né, daquele jeito deles lá, tentando criar uma coisa mais orgânica. Essa sim pode, se for grande, pode começar o fim do presidente. Vamos ver o que acontece. Mas dia 7 é de quem está feliz com o gás a R$ 150 e a gasolina a R$ 7 e a carne moída a R$ 28 o quilo, né? O que é um absurdo para mim, na minha visão. E o Estado tem como resolver isso aí. Beleza? Até mais. Bom sábado, bom domingo. Acho que eu faço mais algum vídeo aí esses dias, antes desse dia 7. Vamos ver o que acontece. Valeu? Democracia acima de tudo, sempre. Tranquilo? Até mais. Um forte abraço aí para todos.